Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 4 de março. Hoje fazemos memória de dois santos, São João Antônio Farina e São Casimiro. São João Antônio foi propagador da devoção aos Sagrados Corações, sacerdote de extraordinária espiritualidade e de grande generosidade apostólica. João Antônio pode ser considerado um dos mais insignes bispos dos anos 800. Foi o fundador das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, filha dos Sagrados Corações, que trabalham atualmente em várias partes do mundo com atividades educacionais, assistenciais e pastorais. Nascido em Gambelara, província de Vicença, em 11 de maio de 1803, filho de Pedro e de Francisca, João Antônio Farina recebeu a primeira formação das mãos de seu tio paterno, um santo sacerdote, que foi para ele verdadeiro mestre de espírito e também seu preceptor, uma vez que naquela época não havia escolas públicas nas pequenas localidades. Aos 15 anos, entrou para o Seminário Diocesano de Vicença, onde frequentou todos os cursos, distinguindo-se pela bondade de alma e por uma particular aptidão para os estudos. Aos 21 anos, enquanto ainda frequentava a teologia, foi designado professor no seminário, revelando excepcionais dotes de educador. Em 14 de janeiro de 1827, foi ordenado sacerdote e logo em seguida conseguiu o diploma de habilitação para o ensino nas escolas elementares. Nos primeiros anos de ministério, exerceu várias funções: o magistério no seminário por 18 anos, a capelania de São Pedro em Vicença por 10 anos e a participação em várias instituições culturais, espirituais e caritativas da cidade, entre as quais a direção da escola pública elementar e do liceu. Em 1831, deu início em Vicença a primeira escola popular feminina e em 1836 fundou as Irmãs Mestras de Santa Doroteia, filhas do Sagrado Corações, um instituto dos mestres de comprovada vocação, consagradas ao Senhor e dedicadas inteiramente à educação das meninas pobres. Logo ele quis que as suas religiosas se dedicassem também às meninas de famílias abastadas, às surdas, mudas e às cegas. Enviou-as em seguida para assistência aos doentes e aos idosos nos hospitais, asilos e nos domicílios. Em 1º de março de 1839, conseguiu do Papa Gregório XVI o decreto de louvor. As regras que elaborou permaneceram em vigor até 1905, quando o Instituto foi aprovado pelo Papa Pio X, que fora ordenado sacerdote pelo próprio bispo Dom Farina. Em 1850, foi eleito bispo de Treviso, tendo recebido a consagração episcopal em 19 de janeiro de 1851. Nesta diocese, desenvolveu uma multiforme atividade apostólica. Iniciou imediatamente a visita pastoral e organizou em todas as paróquias associações para ajuda material e espiritual aos indigentes, o que lhe mereceu ser chamado de o Bispo dos Pobres. Incrementou a prática dos exercícios espirituais e a assistência aos sacerdotes pobres e enfermos. Cuidou da formação doutrinal e cultural do clero e dos fiéis, da instrução e da catequese da juventude. Todo o decênio de seu episcopado em Trefso foi perturbado por questões jurídicas, com o cábito da catedral, questões que lhe causaram profundo sofrimento e interferiram na concretização do seu programa pastoral, ficando muitas iniciativas a ponto de impedir a celebração do Sínodo Diocesano. Em 18 de junho de 1860, foi transferido para a sede episcopal de Vicenza, onde pôs em marcha um vasto programa de renovação e desenvolveu uma impressionante obra pastoral, orientada para a formação cultural e espiritual do clero e dos fiéis, para a catequese das crianças, para a reforma dos estudos e da disciplina no seminário. Convocou o Sínodo Diocesano, que não se celebrava desde 1689. Na visita pastoral, percorreu algumas vezes vários quilômetros a pé ou em lombo de mula para alcançar até mesmo lugarejos de montanha que jamais tinham visto um bispo. Instituiu numerosas irmandades para assistência aos pobres e aos sacerdotes idosos e para a pregação de exercícios espirituais ao povo. Incrementou uma profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora e a Eucaristia.
Entre dezembro de 1869 e junho de 1870, participou do Concílio Vaticano I, onde esteve entre os que apoiavam a definição dogmática da infalibilidade pontífice. Os últimos anos de sua vida foram assinalados por abertos reconhecimentos de sua atividade apostólica e de sua caridade, também por agudos sofrimentos e por injustas acusações, diante das quais reagiu com o silêncio, com a tranquilidade interior e o perdão, com a fidelidade à própria consciência e à regra suprema da salvação das almas. Depois de uma primeira grave enfermidade, em 1886, suas forças físicas se debilitaram gradativamente, até o ataque de apoplexia que o levou à morte em 4 de março de 1888. Após a morte, sua fama de santidade começou a difundir-se nos ambientes eclesiásticos e civis, e desde 1897 começou-se a recorrer à sua intercessão em busca de graças e favores celestes. Em 1978, uma freira equatoriana, irmã Inês Torres de Cordova, afetada por um grave tumor com metástase, curou-se milagrosamente após ter invocado o Pai Fundador juntamente com suas co-irmãs. Este bispo da caridade, que viveu uma situação histórica difícil para a Igreja italiana do século XIX, tem um autêntico valor de atualidade e possui ainda hoje a fecundidade espiritual das pessoas em prol da Igreja e para a Igreja do terceiro milênio. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Hoje também fazemos memória de Santo Casimiro. É um santo considerado exemplo de desapego e devoção à fé em Deus. Apesar de todo o luxo que o cercava, desde cedo Casimiro optou por abdicar do seu posto de futuro rei e aos luxos da nobreza, se dedicando ao celibato. Tamanha era sua dedicação que chegou mesmo a prejudicar sua saúde por conta de seus jejuns e penitências. Casimiro nasceu no dia 3 de outubro de 1458 na Croácia. Foi o 13º filho do rei Casimiro IV da Polônia. Sua mãe era a rainha Elizabeth de Habsburgo. Ele tinha o direito de assumir um território na Polônia e reinar sobre ele, mas preferiu seguir o caminho do amor e da caridade. Desde pequeno, Casimiro procurou a simplicidade e abriu mão do luxo da realeza. As ricas festas e as facilidades da nobreza não o seduziam. Ainda adolescente, optou por fazer um voto de castidade e por viver uma vida simples, recolhido no seu quarto. Seu quarto, aliás, foi transformado numa cela, como seria de um eremita. Ali, Casimiro dedicou-se à oração, à penitência, à disciplina e à solidão. Esta sua vocação foi notada desde a infância. Quando Casimiro tinha apenas 13 anos, os húngaros depuseram o rei Mateus Corvino e ofereceram a coroa a Casimiro. Ele, porém, recusou por não buscar o poder e também porque seu pai não era a favor daquela deposição. A única ambição de Casimiro era de fato o ideal monástico, a vida de oração e a santidade. O jovem Casimiro, no entanto, não se eximia de deveres políticos que estivesse ao seu alcance e que não o desviasse de sua vocação. Assim, ajudado seu pai nos assuntos do reino, a partir dos 17 anos, ajudou a resolver os problemas da Lituânia e se tornou muito querido por todos de lá. Mas ele não queria nenhuma coroa. Quando o rei da Hungria se converteu ao cristianismo e deixou tudo para ingressar no mosteiro, o pai de Casimiro, o rei Casimiro IV, passou a ser o dono daquelas terras, que incluiu a então Prússia e a Hungria. Nem assim o jovem Casimiro quis reinar sobre esses territórios. O pai de Casimiro teve que se ausentar da sede do reino para negociar a ampliação do reino até os mares Negros e Báltico, tornando seu império gigantesco. Por isso, confiou a regência da sede ao filho Casimiro. O filho cumpriu suas obrigações com grande competência e passou a ser mais amado pelo povo. Porém, o poder não o seduziu. Assim, quando seu pai voltou, entregou o poder com alívio, preferindo a caridade para com os pobres e a vida simples. O pai de São Casimiro negociou um casamento para o filho. Seria com uma bela princesa de um reino vizinho e amigo. São Casimiro, porém, recusou, alegando que sua vocação era para a vida celibatária e uma dedicação total a Deus e aos pobres. A contragosto, seu pai desfez o contrato de casamento e Casimiro seguiu sua vocação. São Casimiro faleceu com apenas 25 anos, vítima de tuberculose.
Seu corpo foi sepultado na cidade de Vilnius, capital da Lituânia. Era o dia 4 de março de 1484. Em pouco tempo, ele começou a ser venerado pelos povos da Polônia, Lituânia, Hungria e Rússia. O culto a São Casimiro foi introduzido na Europa Ocidental por peregrinos que iam visitar sua sepultura e se encantavam com sua história. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão X. Depois disso, passou a ser o padroeiro da Lituânia e da Polônia. Ele também é o padroeiro da juventude lituânia e protetor dos pobres. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração pedindo a intercessão de São João Antônio. Oremos. Senhor, fizestes da longa vida de São João Antônio Farina a medida de uma caridade universal e o enriquecestes com a arte de doar-se aos pequenos, aos pobres e aos enfermos. Ele respondeu vivenciando com humilde coragem o vosso evangelho, tornando-se na vossa igreja a imagem viva do vosso amor. Concedei-nos, Senhor, por intercessão dele, a graça de que necessitamos. São João Antônio Farina, rogai por nós. Rezemos também pedindo a intercessão de São Casimiro. Oremos. São Casimiro, vós que tivestes tudo para reinar soberanamente e usufruir do que desejasses, preferistes o caminho da santidade. Quanto vos louvo por essa vossa escolha cheia de sabedoria, ante a efemeridade desta vida. Dai aos nossos jovens do mundo inteiro, por vossa intercessão junto a Jesus Cristo e a Santa Mãe dos Céus, o despertar das mais santas vocações sacerdotais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Casimiro, rogai por nós.